As maiores guerras não estão lá de fora. Por que a pessoa dorme cansada e acorda cansada? As pessoas estão com dificuldade de dormir. E tudo que o inimigo quer é roubar seu sono. Por quê? Porque quando o inimigo consegue roubar o seu sono, você não produz no outro dia. Por quê? Quem governa uma parte da sua mente governa você por inteiro. No Éden, o inimigo não acessou só um jardim, acessou 2 jardins. O jardim no Éden e o jardim da mente. Se ele acessar sua mente, ele acessa você. Deus programou o homem no Éden para ser como Deus, pensar como Deus, falar como Deus, enxergar como Deus. O inimigo entrou lá, sabe o que ele fez? Colocou o vírus dentro do homem. Desprogramou o homem. O vírus não é para roubar o computador. O vírus não é para roubar o celular. O vírus é só para implantar o sistema. O que o inimigo fez foi isso. Implantou o sistema do pecado no homem. Então Deus programou o homem no Éden. O inimigo foi lá e desprogramou o homem dentro do Éden. Deus foi lá e reprogramou o homem na cruz. Para pensar como Cristo, falar como Cristo, agir como Cristo e viver como Cristo. Por isso somos cristãos. Os pequenos cristos. Top. O senhor acha que essas questões também que o senhor falou agora sobre a mente, aonde que o diabo tenta trabalhar nas pessoas, acaba se tornando essa galera que está muito ansiosa, carregando um certo tipo de depressão, um certo tipo de ansiedade, e tem feito com que essas pessoas se afastassem de Deus e buscassem outros tipos de fonte para saciar? A ansiedade, ela é o maior sinal que você está fora de um propósito. Deus não responde a questionamentos, Ele responde à fé. A ansiedade, quando você abraça ela, só responde que você não abraçou o reino. Porque Jesus disse: não andeis ansiosos pelo que há vez de comer. A comida vem de fora para dentro. Não andeis ansiosos pelo que há vez de beber. A água, a bebida vem de fora para dentro. Não andeis ansiosos pelo que há vez de vestir. A roupa está do lado de fora, mas buscai primeiro o reino. É o que está do lado de dentro. Quando você busca as coisas do lado de fora, porque você está ansioso. Quando você busca as coisas do reino, é porque o reino já colocou a sua ansiedade no lugar. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, a ansiedade é aquilo que faz você antecipar. Deus pode estar preparando você para te entregar algo amanhã, mas você está querendo hoje. Isso te torna ansioso. E Deus é lindo, né? Porque primeiro Ele prepara a promessa para você, depois Ele prepara você para a promessa. Deus não gera promessas prematuras. Tudo que você está vivendo é preparação. Ele nunca vai te colocar num lugar pronto sendo você despreparado. Então primeiro Ele precisa te moldar. Ou melhor, primeiro Ele precisa te mudar, depois te moldar, depois te mover. Mudar, moldar e mover. Não tem como você mover sem antes ser moldado. E não tem como ser moldado sem antes ser mudado. A mudança começa primeiro. E quem não aceita a verdade é porque não quer mudança. Eu acho que isso aí traz um pouco Pedro, né? Pedro era um cara um pouco ansioso. E foi o cara que escreveu: lançai sobre Jesus a sua ansiedade. Pedro era um pouco ansioso. Aí ele aprendeu, né? Ele aprendeu. Por quê? Ele era Simão. Jesus encontrou com ele e falou: não, você não vai ser Simão, você vai ser chamado Cefas. Por quê? Simão significa frágil e Cefas significa pedra. Eu não posso construir nada em coisa frágil. Eu preciso transformar você, tirar a sua fragilidade para colocar uma pedra. Porque depois de pedra eu posso construir qualquer coisa sobre você. As pessoas não evoluem porque elas guardam ressentimento. Quem guarda ressentimento não está pronto para uma evolução. Entende? Você só pode falar de amadurecimento depois que você mergulhar no nível de maturidade. E o ressentimento é algo que fica no coração ou na mente? O ressentimento é o que fica na mente, porque você só trabalha com aquilo que você pensa, né? Boa. Porque a prisão começa na mente. Tem mais gente presa na rua do que dentro da cadeia. Quem está preso na mente não consegue fluir. A prisão na mente tranca o seu corpo inteiro, cara. Você não consegue produzir como deveria, porque sua mente está aprisionada. A coroa se coloca na cabeça, então a prisão também é na cabeça. É Patmos. Por isso que, quando Jesus veio, a mensagem de Jesus era para tocar o coração. Só que o coração, no original, significa mente. É que o pessoal traz para cá. Mas não, aqui não tem nada a ver aqui, porque você não raciocina aqui, você raciocina aqui. Verdade. Guardei a sua palavra onde? No coração. Coração é mente. Guardei aqui, ó. Porque o coração só responde à mente. O coração responde à mente. Verdade. Porque a mente é o governo. O governo fica em cima. Porque se alguém corrompe o governo, todos os ministérios são corrompidos. A coroa não se coloca no pé. A coroa se coloca onde? Na cabeça. Quando coloca a coroa, você está dizendo: você tem um governo. Quando Jesus foi para a cruz, eles não colocaram a coroa na cabeça dele. Só que os espinhos que colocaram ali não foi para sair, os espinhos foi para entrar. Mas lá no Éden, o outro Adão, quando pecou, a Bíblia diz que nasceu espinho, de dentro para fora. Em Adão, os espinhos estavam de dentro para fora. Mas em Jesus,
Por que em Adão de dentro para fora? Porque o pecado foi brotado com uma semente de dentro para fora. Mas por que Jesus, os espinhos, foi colocado de fora para dentro? Porque ele não tinha pecado. Quando ele recebe os espinhos, está dizendo: estou recebendo seus pecados. Porque o espinho é símbolo do pecado. Interessante, né? E dá para ir mais fundo. A Bíblia diz, né? Se pecar contra o pai tem perdão, se pecar contra o filho tem perdão, mas se pecar contra o espírito, nem agora e nem no futuro. Em outras traduções, nem no porvir. Como assim? Por que você pecar com o pai tem perdão, se pecar contra o filho tem perdão, mas se pega contra o espírito não tem perdão? O espírito é melhor que os três? Do que os dois? Não. É porque quando você peca contra o pai, você tem um filho. Quando você peca contra o filho, você tem um espírito. Mas quando você peca contra o espírito, depois dele não tem ninguém capaz de te absorver. Nenhum homem pode fazer isso. É a obra do Espírito. O Pai é a obra da criação, o Filho é a obra da redenção e o Espírito é a obra da justificação. Só Ele perdoa. Que Jesus foi para os discípulos, o Espírito Santo é para a igreja hoje. Rogarei ao Pai que envia o Consolador. É forte isso aí. É, Brasil. Quando Jesus ressuscita, que ele sai do sepulcro, duas coisas muito interessantes, ainda falando sobre a questão de ansiedade, depressão. Primeira coisa que Jesus fez, ele dobrou o lenço. Está no texto isso. E colocou dentro do sepulcro. Colocou um lenço de um lado e o outro lençol do outro. Ele não colocou os dois juntos. Por que um está do lado e o outro está do outro? Porque quando Jesus não está presente, não existe unidade. Só existe unidade quando ele está presente. Mas o engraçado é que ele dobrou o lenço e saiu. Ele não dobrou do lado de fora, ele dobrou do lado de dentro. Isso significa que todas as vezes que Cristo tem acesso ao meu interior, a primeira coisa que ele quer fazer é nos organizar de dentro para fora. Porque tem gente que lá de fora está organizado, a finança, mas por dentro está bagunça. Todo quebrado. E dá para ir mais fundo. Quando Jesus entrou no sepulcro, entrou com feridas abertas. Quando saiu do sepulcro, saiu com as feridas. Mas peraí, fechadas. Um fim de semana não é suficiente para cicatrizar a ferida, não. Cicatriz, para ela se formar, é necessário semanas, meses, alguns ferimentos até anos. Deus não precisa de anos para fechar as feridas. Porque na cruz, Ele permitiu que as feridas dele fossem abertas para que as nossas feridas fossem fechadas. E quando Ele sai, Ele não leva o lenço para fora. Ele deixou o lenço dentro da sepultura. Por quê? Roupa de morto não cabe em quem está vivo. Para a próxima estação, Deus quer mudar a roupagem da igreja brasileira. Por que Ele deixou as vestes dentro do sepulcro? Porque tudo que é relacionado ao seu passado precisa ser sepultado. Porque não tem como viver no passado, viver o passado no presente. Não tem como viver o passado no presente. Não tem como viver o futuro no presente. Mas tem como viver o presente projetando o futuro. Ele deixou o lenço dentro do sepulcro, porque para os níveis que Deus está te levando, você vai ter que aprender a deixar algumas coisas. E tem pessoas que ficam carregando bagagem, roupas velhas, né, pastor? Esses dias a gente até ouviu o rapaz falando sobre o altar. E ele falou um negócio bem interessante sobre a cinza, né? Sim. Ele falou algo bem interessante, pastor. Ele falou que as pessoas estão vivendo de cinzas, de memórias que já foram consumidas. E não produzem mais nada para Deus, não arde mais, não se incendeia mais para Deus. Está vivendo de cinzas do passado. Memórias do passado. É forte. Quando as pessoas... O passado ele serve para ser lembrança, mas não serve para ser vivido. Porque a ideia de Deus não é mudar o seu passado. A ideia de Deus é curar você dele. Só Deus pode curar você do seu passado e restaurar você no seu presente para reconstruir o seu futuro. Então, a ideia de Deus não é te levar ao seu passado, mas é restaurar o seu presente pelo seu passado. Por quê? Nós estávamos falando sobre a pregação da mulher de Ló hoje, né? Por que a mulher saiu da cidade, mas olhou para trás? Porque ela saiu da cidade, mas a cidade não saiu dela. Ela estava do lado de fora, mas a cidade estava do lado de dentro. Entende? Porque quando você não sabe para onde está indo, você se acostuma com os lugares de onde você saiu. E se Deus quisesse manter você lá, Ele te dá de um jeito. Toda vez que Ele te tira de um lugar, Ele já tem preparado para te colocar. Quando Ele tirou os hebreus do Egito, a ideia era levar o povo em direção à terra prometida. Só que a caminhada até a terra prometida durava dias. Mas Deus teve que fazer essa caminhada de dias se tornar anos. Sabe por quê? Porque todas as vezes que você murmura, Deus prolonga a sua jornada. Tem pessoas que já era para estar longe, mas não está, porque a murmuração roubou eles da jornada. E a murmuração é a intercessão diabólica.
Todas as vezes que você abre a murmuração, você está abrindo um portal. A murmuração, ela abre uma janela, né? E detalhe, Deus não se move na murmuração, mas Ele se move na adoração. Coré, Datã e Abirão murmuraram contra Moisés, o chão abriu e engoliu eles. Mas quando Paulo e Silas cantou, não foi a terra que se moveu, foi os céus.